Hoje faremos as explicações dos últimos textos. Está mencionado na parte inferior da transparência e o tema é atentar à mensagem que os produtos nos enviam. Sobre esse tema, na caderneta da filosofia Kyocera está escrito o seguinte: ao surgir um problema ou quando nos deparamos com dificuldades no trabalho, devemos observar atentamente esse problema ou seu efeito, com humildade. Por exemplo, na produção é muito frequente encontrarmos uma barreira que parece insuperável, por mais que nos esforcemos para melhorar a rentabilidade, tomando as mais variadas medidas. Nessas horas, o importante é observar detalhadamente todo o processo de fabricação, desde o produto e equipamentos, matérias-primas a ferramentas, para rever silenciosamente o efeito com uma visão sincera. Assim, consegue-se perceber a mensagem emitida pelo produto ou pelos equipamentos, caso haja algum defeito. O próprio produto dará as dicas para a solução do problema. É muito importante observar com humildade os fatos como eles são, isento de preconceitos e ideias tendenciosas. Este item está extremamente ligado aos produtos da Kyocera. A cerâmica que produzimos é da família das louças e porcelanas, ou seja, obtido através da queima. Contudo, diferentemente dos demais, é um produto de alta precisão, voltado ao uso principalmente nas indústrias eletrônicas. Dentre as matérias-primas, há metais oxidados em pó, como o alumínio, o ferro, o magnésio, o silicone. As matérias-primas misturadas são colocadas numa forma, moldadas à pressão e queimadas em forno de alta temperatura para a obtenção de uma cerâmica rígida e formatada pela queima. Na produção de porcelanas e cerâmicas comuns, também se utiliza o forno numa temperatura de 1.300 graus centígrados, mas as nossas cerâmicas são queimadas em fornos que chegam de 1.600 a 1.800 graus. Quando se atinge a temperatura de 1.600 graus, o fogo já não apresenta mais aquela cor avermelhada. É um branco ofuscante que no momento em que se olha, chega a doer nos olhos. Nessas condições, as matérias-primas moldadas são queimadas e compactadas. Dependendo do material, possui um alto índice de contração e chega a diminuir 20% de tamanho, e essa contração deve ser uniforme. Com relação ao método de produção dessas cerâmicas, não tinha até então uma pesquisa didática e, portanto, não havia outra maneira senão acumular nossas práticas e erigir um método próprio. Por haver tantos pontos desconhecidos, quando olhávamos outras empresas do mesmo ramo, os números apresentados, por exemplo, os de rendimento, o índice de produtos aprovados dentro dos produzidos, eram um diferente do outro, mesmo utilizando equipamentos e processos similares. Havia empresas com alta lucratividade e outras no vermelho, sendo que a eficiência da empresa era definida pelo índice de bons produtos obtidos no processo de fabricação. Por esta razão, mesmo antes de terem fundado a empresa para mim e mesmo depois da fundação, fui frequentemente ao chão da fábrica, a Guemba, levando comigo uma lupa. Retirava aleatoriamente o produto e olhava minuciosamente. Essa lupa permitia aumentar o tamanho em 5 ou 10 vezes, quando utilizada uma lente. E cada vez que aumentava o número de lentes, que no total de 3 lentes duplicava o índice de aumento. Nosso produto possui um tamanho muito reduzido, com elevada precisão. Quando há uma trinca no furo redondo ou quadrado aberto no seu corpo, já é motivo de reprovação. Obviamente, não se consegue enxergar a olho nu, necessitando sempre da ajuda de uma lupa para examinar cuidadosamente. Nesse momento, observa-se se não há mistura de material estranho. Um minúsculo ponto preto no seu corpo, que deveria ser totalmente branco, já é indício de que a peça é defeituosa. Assim, com a ajuda da lupa, ficava atento sobre a existência desses pontos, ou seja, tentava ouvir a mensagem que o produto emitia. Desta maneira, quando ia ao Guemba, sentava-me no local e com muita atenção observava o produto com a ajuda de minha lupa. Quando não conseguia ver com a lupa, ficava horas observando-o no microscópio. Assim, o produto me parecia como uma pessoa, e quando achava uma trinca, começava a imaginar o processo de produção e tentava supor onde estaria a sua causa.
pensando: onde será que este menino se machucou? No caso de um produto com a especificação muito rigorosa, mesmo que produzíssemos 1000 peças, conseguíamos aprovar somente 100 ou até mesmo 50 peças. O mais representativo é o produto para semicondutores denominado IC, Circuito Integrado. É uma peça largamente utilizada nos produtos eletrônicos como celular e outros e é composta por uma placa de silicone quadrada de 2 a 3 milímetros de laterais com dezenas de milhares de componentes como díodos e transistores. Ao olhar no microscópio, pode-se observar os transistores enfileirados um ao lado do outro. Se cair uma impureza nesse local, já vai provocar defeitos. A produção de semicondutores, que se iniciou no Vale do Silício, teve posteriormente uma grande expansão entre as empresas no Japão. A concorrência era no mundo dos micros, em que se disputava a melhor rentabilidade, produzindo a maior quantidade de peças boas por folha de silicone. No início, o nosso resultado era humilhante. Conseguia somente 1 ou 2 peças boas por folha de silicone, o que encarecia o CI. Mas à medida que passamos a produzir de milhares a dezenas de milhares por folha, melhorando assim a rentabilidade, o preço também teve uma queda vertiginosa. Isso reduziu também os preços dos produtos finais, como rádios e demais produtos eletrônicos. O aumento de rentabilidade como esse inicia com uma minuciosa observação do produto, o que permite perceber onde ele se machucou, onde sente dor, pois o próprio produto emite mensagens. Com essa base, verificamos onde está o problema dentro do processo. Acabei de usar a expressão emitir mensagem, que é um antropomorfismo, pois o importante é observar o produto com tamanha seriedade a ponto de lhe atribuirmos uma personificação. Este é o episódio de quando trabalhava no laboratório da empresa anterior à fundação da Kyocera. Conforme havia aprendido, colocava as matérias-primas no molde, prensava e as queimava em um forno para testes, elevando a temperatura. Devido à minha falta de experiência, estava difícil de conseguir uma boa peça. Elas empenavam em diversas direções e se pareciam com lulas secas sobre a brasa. Como não sabia o motivo do empenamento, passava dia após dia repetindo as experiências, deduzindo as possíveis causas. Depois, consegui descobrir que as densidades das superfícies superior e inferior da matéria-prima moldada não eram iguais por causa da diferença de pressão que recaía sobre ambas as partes na hora da compactação. Após muitas experiências, entendi que a parte menos densa apresentava um índice de contração maior que causava empenamento. Obviamente, tais detalhes não constam nos livros, devendo ser descobertos através do próprio esforço. Contudo, embora tenha descoberto o mecanismo do empenamento, não conseguia manter uniforme a densidade da matéria-prima. Tentava de várias maneiras, pois precisava entregar a amostra para o cliente o quanto antes, mas não conseguia obter o produto desejado após a fornada. Um belo dia, abri um buraco no fundo do forno para poder observar a parte interna, pois queria saber de que maneira ocorria esse empenamento. Resolvi observar em que a temperatura ocorria qual tipo de empenamento. Então vi que o empenamento ocorria à medida que subia a temperatura, o que se repetia por vários testes. A peça empenava como se fosse algo vivo se mexendo. Chegou uma hora em que queria colocar a mão no forno para pressionar a sua superfície. É claro que isso é impossível, pois se o fizesse, meu braço derreteria em um instante num calor superior a 1000 graus. O que quero dizer é que, mesmo sabendo disso, se não levasse a sério, a ponto de querer colocar o braço no forno para impedir o empenamento, não conseguiria ouvir a mensagem emitida pelo produto. Foi aí que percebi que se pressionasse a peça para conter o empenamento na temperatura elevada, poderia, talvez, eliminar esse defeito. Imediatamente coloquei o peso de um material refratário sobre o molde, o suficiente para não deformar a peça. Com isso, obtive uma peça perfeitamente plana. Creio que foi uma solução a que fui conduzido pela mensagem emitida pelo produto. De qualquer modo, se não se depositar um amor infinito nos produtos que se criam, a ponto de querer dormir junto, não se consegue obter um produto de excelência. Lembrei-me de um assunto ao mencionar sobre querer dormir com o produto. Há muito tempo, a Mitsubishi Elétrica precisou preparar uma peça para consertar o equipamento que quebrou em uma emissora.
A peça danificada era uma serpentina dupla de esfriamento a água gelada, utilizada para esfriar tubo de vácuo. A Mitsubishi imediatamente entrou em contato com a fábrica que produzia essa serpentina durante a guerra e soube que o técnico que conhecia essa técnica não estava mais na empresa, o que impossibilitava a sua fabricação. Sem saber o que fazer, a Mitsubishi entrou em contato com a Kyocera, recém-fundada. Para a Kyocera, que somente fabricava peças pequenas, a serpentina era grande demais e nem possuía equipamento para isso. No entanto, precisei fabricar a todo custo porque, sem querer, acabei dizendo que podíamos fazer. Produzir uma peça de cerâmica de maior porte não foi fácil. A matéria-prima utilizada era a mesma de qualquer cerâmica, mas devido ao tamanho, provocava rachaduras e quebras durante o processo de secagem depois de moldado. A causa era a secagem, que ocorria de maneira desuniforme. As rachaduras apareciam quando a parte externa secava antes. No entanto, se secasse rápido demais, também provocava o mesmo problema. Então resolvi enrolar o produto, meio seco e ainda mole, com um pano macio. Pulverizei com água e deixei secar gradativamente o produto de maneira uniforme. Além disso, para que não se deformasse com o peso, acomodei-me perto de um forno com uma temperatura agradável, carregando essa peça e passei a noite girando-a delicadamente para secar. Passei várias noites carregando a peça, por isso pude observar atentamente o produto e tentar captar a mensagem emitida por ele. Na caderneta da filosofia Kyocera, há o item fabricar um produto perfeito. O que acabei de falar também está ligado a esse item, que trata sobre fabricar um produto tão perfeito que não haverá como achar um defeito sequer e que dá a sensação de que poderá até cortar a mão assim que o tocar.